Pessoal, muito boa noite! Oi! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Para quem já está preparado, para quem gosta de pério, para quem está preparado, quem está se preparando para retornar ao mercado de trabalho de outra maneira, porque ninguém vai passar incólume por essa quarentena, mas que a gente possa retornar muito melhor. Como borboletas em fase de casulo, quem tiver preparado vai poder ter uma oportunidade melhor. Hoje eu vou falar sobre periodontites de progressão rápida e teve muita dúvida, mas a gente separa uma live especificamente para isso, para esclarecendo, tá? Mas, gente, enquanto vocês vão chegando, eu queria dizer que é uma super oportunidade a gente explicar para os pacientes como usar as máscaras caseiras. Para para quem está de quarentena, presta atenção e grava um vídeo, orienta isso para os pacientes, porque os pacientes são muito carentes de informação, ou as pessoas estão fazendo pouco caso, ou as pessoas estão usando isso de uma forma equivocada e isso não está dando certo. E no meu município está autorizado atendimento odontológico, todo mundo com muitos cuidados. E hoje eu fui atender e eu estou dando de presente para os meus pacientes uma linda máscara caseira. E a gente entrega ela embaladinha, cheia de várias estampas diferentes. Mas, para que isso realmente agregar valor para o paciente, a gente tem que explicar para ele como é que vai usar. E para que isso seja assim, um presente valioso mesmo, é um presente que um profissional da saúde está dando e que isso consegue esclarecê-lo sobre a importância de usar, o jeito certo de usar. E a gente tem que dizer para o paciente que antes dele colocar, ele precisa estar com as mãos limpas. E outra coisa, nós profissionais, a gente precisa entender que a biossegurança ela precisa ser vista com os olhos da mente. E eu vejo, assim, muita discussão sobre EPI, EPI, EPI. Tudo bem, EPI é importante, mas tem que usar EPI do jeito certo. Porque se eu já usar de um jeito errado, acabou, por uma certa forma, queimando etapas e perde o efeito dele. Quando nós, profissionais, formos colocar uma máscara, a gente tem que estar com as mãos limpas. O paciente ele tem que ser orientado, ele não pode catar a máscara de qualquer jeito e colocar. Antes dele colocar, antes de sair de casa, ele tem que lavar as mãos. E ele vai colocar, e a gente vai orientar que ele consiga adaptar perfeitamente a face e ajeite as tiras na orelha e que ele não remova essa máscara, nem fique ajeitando, nem fique cutucando enquanto ele estiver usando, porque ele vai contaminar. Gente, a gente precisa explicar isso. Os pacientes arregalam os olhos como se eles nunca tivessem ouvido isso. E na hora de remover, ele vai remover pelas tiras também. Acontece que eu tenho umas tantas dessas máscaras de pano para eu sair daqui até o mercado, para eu ir até a padaria. Tem algumas coisas que me incomodam na máscara de tecido que eu vou contar algumas soluções e os pacientes adoraram tudo isso que eu falei, tá? O meu cheiro de pano. O cheiro de pano me incomoda. Outra, os pelinhos do pano também me incomodam. E rolou um vídeo pela internet de um pesquisador que trabalha com nanotecnologia que ele mostrou as fibras do filtro de café. E as fibras do filtro de café, elas têm uma trama de forma que isso é muito fechado e deixa passar muito pouca coisa. E quem coloca no pescoço também, né? Por isso que a gente tem que dizer, e não pode colocar no pescoço. E esse professor pesquisador, é um professor, esqueci de que universidade, tá? Ele mostrou por microscopia e eu preciso dizer que bem no começo da pandemia eu já ouvi uma história que os americanos estavam usando filtro de café. Aí fiquei pensando como é que eles usavam filtro de café. E eu entendi, eles usam o filtro de café debaixo da máscara. E eu vou explicar como é que usa esse filtro de café. A gente vai pegar um filtro de café e tem dois tamanhos. Esse aqui é o 102, esse aqui é o 103. E a gente vai colocar o filtro de café por debaixo da máscara. E por quê? Espera um pouquinho que caiu. E ele fez o seguinte teste. Então, por exemplo, coloca a máscara e essa máscara é permeável de um jeito, porque se a gente acender o isqueiro, essa máscara caseira deixa passar o ar. Tá vendo? Eu apago. E que
Isso já se sabe, né? A máscara de pano não é para uso profissional porque ela é permeável, mas visto que as gotículas, que são muito transmissíveis, são perdigotos grandes, isso já é uma barreira. Mas a ideia do filtro de café é excelente pelo seguinte: isso aqui tira o cheiro de pano que me incomoda, tira os pelinhos grudando no meu nariz que também me incomodam e acabam sendo uma proteção a mais. Enfim, olha só o que a gente vai ensinar aos pacientes. Vai pegar um filtro de café, aí você leva uma caixinha de filtro de café e explica para o paciente. Você vai dobrar, porque nós vamos fazer uma tenda de filtro de café embaixo. E dobra assim, e vai dobrar no meio, e vai dobrar no meio mais uma vez. Mãos limpas, tá? Claro. E vai colocar aqui. E depois a gente abre. No que a gente abre, ele vai virar uma tenda. Essa tenda vai ser colocada na máscara. Explica para o paciente que se colocar as dobras para baixo, fica mais fácil de colocar. Como aquele araminho que a gente tem aqui. E ele vai colocar o filtro de café do lado de dentro, mais ou menos onde vai a ponta do nariz. E ele vai encaixar isso por dentro e vai colocar a máscara. Isso daqui tira o cheiro do pano, tira os pelinhos no meu nariz e o filtro de café faz uma tenda e não fica encostando em cima de mim. E agora eu vou fazer o teste que o professor tinha mostrado, tá? Acendo isqueiro, vou soprar bem forte, hein? Não passa nada. Não passa nada exatamente porque ele falou que o filtro de café ele tem uma trama muito fechada e que ele mostrou isso embaixo da máscara cirúrgica. Hoje eu usei o dia inteiro isso daqui debaixo da máscara cirúrgica e eu achei bem bacana, tá? Isso! Olha só, fiz uma máscara que dá pra pôr o filtro acoplado na máscara. Tem no meu perfil como fazer. Pois é, ela tem um bolsinho, né, que é pra colocar. E tem alguns que são vários testes pra colocar com tecido. O que eu gostei da máscara de filtro de café, porque isso daqui fica com batom, fica com o que a gente respira, joga fora. Aí tem que explicar para o paciente que a máscara de tecido é para usar e colocar para lavar. É igual peça de roupa íntima, igual meia, cueca, calcinha, tem que usar e colocar para lavar, não é para reutilizar. Ela tá suja porque a gente respira. Para nós é óbvio, mas para eles não é, né? Mas se o paciente tiver o filtro grande, ele vai dobrar. Ele vai dobrar ao meio. E acho que esse filtro grande, ele é mais interessante para nós usarmos no consultório, porque ele acaba protegendo um pouco mais, tá? Na minha cidade não tem N95, não tem PFF2 e fez uma só de filtro, assim, né? Não tem. E o que tem para vender, elas não têm registro, elas não são da 3M, talvez nenhuma delas seja mesmo, e como é que eu vou garantir que ele tem uma capacidade de filtração? Então, ainda prefiro fazer os 2 bochechos, clorexidina, peróxido. Ninguém vem dizer se isso está certo, se está errado, se tem validade científica ou não tem, porque na verdade não tem, nada tem ainda, tá? Nem o filtro de café não tem validade. Mas como vocês já devem estar ouvindo, né? A gente está consertando o avião em pleno voo, o bonde está andando e nós estamos dando uma ajeitadinha neles. Mais ou menos em relação a isso. E a gente coloca o filtro aqui dentro e coloca. Tem uma outra coisa que eu estou ensinando os pacientes também, e aí ele vira uma tenda por causa do filtro. Eu vou tirar aqui. Uma outra coisa que eu tenho orientado os pacientes, que uma coisa que incomoda muito no uso da máscara de pano é que a máscara de pano fica dançando no rosto, ela fica deslocando e ela começa a bater no olho. E quando começa a bater no olho, ela incomoda muito. Então, eu estou ensinando o paciente, e eu tenho um pedacinho de fita crepe, eu tenho uma tesoura, e eu ensino para o paciente que, olha, você vai colocar a máscara em casa, não vai mexer mais nela, vai pegar um pedacinho de micropore ou fita crepe, abaixa ela um pouquinho com as mãos limpas, em casa, não deixa tão alto, e adapta no nariz como se fosse o araminho que a gente tem na nossa máscara cirúrgica. Isso faz com que a máscara pare de ficar dançando para cima e para baixo. Ela fica estável. Eu que uso óculos, ela fica caindo, fica escorregando, fica batendo. Hoje mesmo um paciente que usa óculos, ele falou assim:
Ah, é mesmo? Eu uso óculos, não aguento usar a máscara porque ela fica batendo. Ou a gente vê na rua que a pessoa tá usando a máscara e a máscara tá quase grudando no olho, porque esta máscara não tem estabilidade. E se ela ficar muito firme, ela quase arranca a orelha no fim da tarde. Ela dói, ela machuca muito. Então, eu acho que são orientações importantes que a gente tem que passar para o paciente e são orientações, são dicas muito boas. Acho que de tudo isso, duas coisas, tá? O filtro de café, porque ele não coça o nariz, porque essa coisa do paninho me incomoda. E a questão da fita crepe aqui no, perto do nariz, porque ela também ajuda a ajeitar melhor. Enfim, gente, eu acho que como profissionais de saúde, a gente tem o dever de orientar os pacientes e a gente tem que orientar assim, se for mexer na máscara, tem que lavar a mão. E quando for retirar a máscara, vai estar com as mãos lavadas. Isso vale para nós também, tá? A gente não vai tirar a máscara em nenhum momento do expediente. E se for tocar em alguma coisa perto do rosto, inspirou a fazer um vídeo, gente, faz um vídeo. Todo mundo faz o seu vídeo e mostra. E aqui, antes de eu gravar, eu cheguei e pedi para minha filha gravar no celular. Fiz um vídeo mostrando como dobra, como coloca, como encaixa, como prende no nariz com fita crepe ou fita adesiva. E é para colocar e não é para tirar mais, vai tirar só. Quem quiser se inspirar e dar de presentinho uma máscara, que os pacientes adoram, faz de várias cores e pede para o paciente escolher e pode escrever com uma cartinha com todas as orientações. Isso é agregar valor, a gente está ajudando as costureiras no Brasil. A lavagem de máscara pode usar com alvejante, que é uma sugestão mais interessante, que é a recomendação para roupas, mas cá entre nós eu vou dizer o seguinte, o coronavírus, e assim como grande parte dos micro-organismos, eles acabam se dissolvendo em água e sabão, tá? Porque é um vírus que ele é muito infectante, ele sobrevive em superfícies, mas ele é muito facilmente inativado em água e sabão. Então, ele pode ser lavado junto com a roupa da casa, desde que lave. Então, às vezes a gente se pega no seguinte detalhe. Aí lava com alvejante, sem alvejante, como não coloca, coloca isso, coloca aquilo. O que coloca, não, o mais importante é usar isso de um jeito correto. Não fica mexendo, não fica cutucando. Porque às vezes fica preocupadíssimo em lavar com alvejante, mas depois fica tocando isso aqui, ou guarda, coloca em qualquer lugar. Uso único, usa uma vez e depois vai colocar para lavar. Pergunta ao paciente se ele usa meia 2 vezes, tá? Se ele usa meia a semana inteira. A mesma coisa, tá? Fica suja. Agora, e o alvejante vai estragar a estampa, vai diminuir a durabilidade. O que a gente tem que pensar, neste momento, o mais importante é o coronavírus. Agora, no hospital eles usam alvejante por quê? Porque não pode ter esporo bacteriano, não pode ter micobactéria, que são bactérias muito resistentes, não pode ter uma série de bactérias que são muito resistentes à água e o sabão. Então, no hospital, a lavanderia do hospital usa alvejante. Opinião minha, tá? Muito pequenininha minha, mas eu acho... O que é perigoso hoje? Hoje é o coronavírus, então lava com água e sabão, tá? Então, hoje a gente tem o tema que é as periodontites de progressão rápida. Eu quero saber aqui, que eu sei que os periodontistas, eles vão saber o que a gente tá falando, mas eu quero que me dá um tchauzinho, me dá um oizinho, quem não é periodontista e que tá me acompanhando, só para eu saber quantos não periodontistas estão aqui, para saber o que é essa tal de periodontite de progressão rápida. Então, levanta a mão aqui, quem não é periodontista, quem não é. E eu vou explicando, então, o que é uma periodontite de progressão rápida, tá? Ah, então tem uma turma aqui que não é periodontista. Mas eu quero saber, continuem levantando uma mãozinha, dá um oizinho, dá um tchauzinho, tá? Quem não é. As periodontites de progressão rápida, elas são o nome moderno hoje para doença periodontal que anda rapidão. Mas elas tiveram alguns nomes
no passado e elas têm algumas características muito diferentes. Por exemplo, quem já viu uma periodontite num paciente com pouca placa? Pouca placa, mas tem perda óssea. Pouco cálculo supragengival e tem perda óssea. E esta é uma das características de periodontite de progressão rápida. Tem outras inúmeras situações, mas, por exemplo, às vezes tem um paciente jovem e o paciente jovem tem perda óssea. Então é o seguinte, gente, eu tô aqui para facilitar a vida de vocês, tá? Dica número 1 para a gente desconfiar que a gente tem uma periodontite de progressão rápida é quando a gente tem um paciente mais jovem, porque quanto mais velho, maior a tendência de ter naturalmente doença periodontal. Mas às vezes nós temos em pessoas jovens. Jovens quanto? Depende. Mas depois da puberdade, já, se for isso aqui, já tende a ter. Então, em pacientes mais jovens e nem sempre relacionado com placa e cálculo. Então, em resumo, eu ia dizer que periodontite de progressão rápida é uma periodontite que não tem cara de periodontite. E ela não tem placa, não tem cálculo, ou se tem é muito pouco, não é em gente velha, geralmente é em gente jovem, e a gente só vai descobrir de duas formas, ou sonda ou vai fazer uma radiografia. E é por isso que é tão importante a gente sondar. Agora eu quero um recado para todo mundo que não é periodontista que está me assistindo aqui, tá? Quem não é periodontista, quem é clínico geral, eu sou imensamente grata pela presença de vocês aqui, porque vocês vão ajudar a diagnosticar muita periodontite de progressão rápida. Se vocês clínicos estiverem aprendendo alguma coisa aqui comigo e conseguirem aplicar isso, vocês vão trazer um gigantesco benefício para os seus pacientes. Então, enfim, repetindo, pouca placa, pouco cálculo, paciente jovem, perda óssea. Como é que vê perda óssea? Duas formas, sondagem e exame radiográfico. Agora eu quero contar uma história dessa progressão rápida que quando eu estava na iniciação científica e eu não na graduação, eu era estagiária do laboratório de imunologia. E nesse estágio eu era encarregada da graduação de fazer o cultivo de uma bactéria chamada Actinobacillus actinomycetencomitas, que hoje se chama Agregatibacter actinomycetencomitas. E ela era relacionada com uma periodontite de progressão rápida. Periodontite de progressão rápida é o último nome da classificação, mas na penúltima classificação era chamada de periodontite agressiva, que mudou de nome, graças a Deus. Porque imagina se chegar com o paciente, você tem uma periodontite agressiva. Agressiva? Então é um nome horrível, tá? E antes de chamar periodontite agressiva, ela chamava periodontite juvenil localizada. Pois é, mas às vezes, se o paciente chega com 30 anos no seu consultório com esse diagnóstico, você tem... Não, é que ela era juvenil quando você era jovem, mas agora você envelheceu. E aí, paciente com 50 anos pode ter periodontite juvenil localizada? Pode. Então, todo tipo de classificação relacionada à idade não serve. É mais importante você saber
o nome, saber a característica do que você acabar sabendo exatamente qual é o nome atual da coisa, tá? O que que a gente podia fazer? Aos poucos a gente vai fazendo essa nomenclatura. É muito enfadonho falar isso, tá? E quando a gente tem uma periodontite por ereção rápida, a explicação mais ou menos de por que ela não tem cara de periodontite, quando eu estava na graduação, eu era encarregada de cultivar essa bactéria. E esta periodontite, ela tem uma grande, imensa proporção de bactérias do tipo Aggregatibacter actinomycetencomitans. E como ela tinha uma proporção muito, muito grande, ela acabava causando uma perda óssea grande disso daqui. E aí, eita, a minha internet tá boa e não sei o que tá acontecendo aqui. Voltou? Voltou? Pois é. E aí tudo é periodontite. Esta periodontite que tem. Voltou? Aqui tá funcionando. Ei, voltou. Daí eu não falei enquanto estava travando, tá? Quando eu trabalhava com essa bactéria, a gente fez um estudo na época que era um estudo da toxicidade dessas bactérias que estão em grande quantidade nesse tipo de periodontite para os leucócitos, que são as células de defesa. E era um teste muito simples, que a gente colocava leucócito, colhia do sangue, tirava uma seringa de sangue, centrifugava, separava só as células de defesa, que são as células brancas, colocava. E colocava, assim, 1/1000º de quantidade dessa bactéria relacionada à periodontite agressiva e a gente deixava um tempo. E aí a gente colocava um corante. Se a célula ficava azul de corante, significa que a célula morreu, rompeu a membrana celular e deixou entrar o corante. Se a célula não ficava azul, significa que ela estava viva ainda. E o que a gente detectou é que mesmo numa pequena quantidade de bactérias, eles acabavam matando os leucócitos. Então, esta bactéria, que é o Aggregatibacter actinomycetencomitans, que está em grande quantidade nessa periodontite agressiva, ela está muito relacionada com a perda de leucócitos. Os leucócitos morrem e, muito possivelmente por conta disso, a defesa do indivíduo é deficiente. Se a defesa do indivíduo é deficiente, ele não defende direito e a gente acaba tendo mais agressão do que defesa bacteriana. Então, já que a gente sabe que tem muita agressão e pouca defesa, a gente tem muita destruição tecidual. E nesta destruição tecidual e pouca inflamação, porque inflamação é defesa, a gente acaba entendendo por que é uma periodontite que não tem cara de periodontite. Queria saber, tá funcionando a internet? Acho que é o horário que acaba ficando com muita gente participando, né? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Dá um joinha para eu acabar sabendo. Enfim, como a gente tem uma grande quantidade de bactérias nesta periodontite, a gente precisa tratar esta grande quantidade de bactérias. Antigamente, se achava que as bactérias não conseguiam entrar no tecido conjuntivo e tecido ósseo. Então, bastava fazer a raspagem. Mas depois que eles conseguiram métodos mais acurados de microscopia, eles descobriram que a gente conseguia sim, que as bactérias conseguiam sim entrar no tecido conjuntivo e no tecido ósseo. Enfim, periodontite por agressão rápida está associada com um pequeno número de bactérias em grande proporção. Seria mais ou menos dentro da analogia do nosso jardim,
que tem um matagal, e o mato é a grande quantidade de bactérias. Para a periodontite agressiva, a gente vai ter um tipo de mato, ou pouco tipo de mato, numa proporção gigante, gigante. O que a gente vai fazer para a gente conseguir controlar o matagal no nosso jardim? A gente vai capinar. Só que é o seguinte, a sementinha das bactérias é Aggregatibacter actinomycetencomitans, é o nome da bactéria. Essas bactérias que conseguem penetrar dentro do tecido conjuntivo, tecido ósseo, se você só remove da bolsa, elas são capazes de recolonizar, porque elas estão em grande quantidade. Então, para esse tipo de periodontite especificamente, é muito indicado o uso de terapia antimicrobiana sistêmica. A gente vai preferencialmente prescrever amoxicilina 500mg de 8 em 8 horas por 7 dias, com metronidazol 400mg de 8 em 8 horas. Não encontrou metronidazol 400? Então prescreve 250, que tem lugar que não tem mais de 400 e prescreve 250. Não encontrou? Pede para manipular. Não encontrou? Fica só com a amoxicilina, que funciona igual. Muitos estudos estão questionando se precisa mesmo de terapia antimicrobiana sistêmica. Por quê? Porque esse Aggregatibacter actinomycetencomitans, ele tem uma respiração celular mista. De vez em quando ele faz respiração anaeróbia, e o metronidazol ele é excelente para os anaeróbios. Quem é endodontista sabe que metronidazol é o preferidinho de todas as bactérias anaeróbias. Mas de vez em quando ele muda o metabolismo celular e faz microaerofilia ou faz aerobiose. Aí o metronidazol não pega mais, então tem que ter amoxicilina junto. E vai sim tomar os dois de 8 em 8 horas. Aí eu falo para o paciente, você pode se assustar, mas a gente precisa de um conjunto de antibióticos e a gente vai usar os dois antibióticos. É isso. A Dani falou que tem um paciente de 16 anos com uma bolsa 5mm na região de 24 e 25, mas na radiografia não tinha aparecido nada. Faço terapia medicamentosa além da raspagem? Agora é o seguinte, se ele tem uma bolsa isolada, talvez não seja uma periodontite agressiva. Para ser periodontite de progressão rápida, a pessoa tem que ter geralmente em várias regiões. Geralmente são em regiões de molares e incisivos, geralmente. E isso não tem cara de doença periodontal. Quem for alérgico à amoxicilina vai usar só metronidazol. E quando usar o metronidazol, tem que avisar o paciente que não pode beber nenhuma gotinha de álcool, para não ter o tal do efeito de sulfiram, e os pacientes eles passam muito mal. Os pacientes não se dão muito bem com o metronidazol, eles reclamam bastante, porque o metronidazol ele pode dar desde diarreia até cólica ou desconforto abdominal, porque ele acaba eliminando boa parte da microbiota normal. Então, se o paciente acaba se queixando ou não se adaptou, pode suprimir. Pode fazer a azitromicina. Estão perguntando aqui se podia fazer antibiótico local. Local, ele não vai ter muita ação. E, assim, particularmente, não acredito na terapia antimicrobiana local, porque localmente existe uma salivinha que sai no fluido sulcular e ele acaba saindo e ele acaba lavando tudo isso de terapia antimicrobiana local. Não acredito tanto. Mesmo PDT, mas se quiser usar PDT, ajuda muito. Alérgico à amoxicilina não seria clindamicina para prevenção de endocardite bacteriana. Então, para endocardite, vai usar clindamicina. Agora, para periodontite agressiva, a gente tem que matar os micro-organismos da periodontite agressiva. Então, cada antibiótico para cada coisa. Então, por exemplo, para endocardite bacteriana, a gente não pode ter streptococcus na corrente sanguínea, porque o streptococcus ele vai ter muito tropismo para as válvulas cardíacas e tem risco de endocardite se o paciente tem uma lesão ou se a pessoa tem algum tipo de problema que possa ter uma colonização e ter uma endocardite. Agora, para doença periodontal ou periodontite de progressão rápida, é para ser com o metronidazol e a amoxicilina
como primeira escolha. Aí, em primeira escolha, faz isso. Aí, como segunda escolha, ou só metronidazol, ou só amoxicilina, ou tem protocolos com azitromicina. Existem protocolos que estão usando 14 dias. 14 dias também faz sentido, porque a gente precisa suprimir aquelas bactérias. Alguém perguntou aqui, quando é que a gente começa essa medicação? De preferência, um dia antes do tratamento, porque com um dia antes a gente vai dar uma suprimida nessas bactérias e tudo melhora, tá? Só tem metronidazol 250, então devo prescrever 2 comprimidos a cada 8 horas? Pode ser só de 250 miligramas. Então, a gente tem que parar e pensar assim, se é uma periodontite agressiva realmente muito grande, de muita perda óssea e de grandes quantidades de bolsas periodontais, a gente vai usar uma dose maior. Se não for tudo isso, a gente pode usar com uma dose menor. Então, a gente avalia, sabe, Rafael? Se não tiver tão exacerbada essa doença, ou depende das proporções ou da quantidade de bolsas periodontais, a gente pode usar 250 miligramas. E a verdade, o resumo da ópera de terapia antimicrobiana sistêmica é que não tem muito consenso para todo mundo chegar e falar assim, é tal. Existem muitos protocolos e no fim todos os protocolos funcionam desde que se faça o seguinte segredinho. Sabe qual que é o segredinho do sucesso do tratamento? Qual é o segredo do sucesso do tratamento da periodontite agressiva? O sucesso do tratamento se chama manutenção periodontal. Ponto. De inúmeros trabalhos, todos os trabalhos convergem para o mesmo ponto, chamado terapia periodontal de suporte ou manutenção preventiva. Pronto. Pode usar qualquer tipo de terapia. E a periodontia tem assim uma ampla gama de tratamentos. Obviamente eu tenho as minhas escolhas, que é o que a gente faz na filosofia periodiária, que é conseguir tratar em menos tempo, que é fazer full mouth disinfection sob antibiótico-terapia para esse tipo, que é o que funciona muito bem, porque a gente consegue atender em menos tempo clínico, isso poupa o paciente de muito mais sofrimento e a gente consegue fazer isso de uma forma mais rápida e mais confortável. Mas todo tipo de tratamento funciona. Tudo, no fim, acaba dando certo, né? A Dani, lavei a bolsa com clorexidina 0,12 que eu tenho manipulado. Acabei dando a clorexidina para ele levar em casa, para daqui a 7 dias raspar novamente. Então, a lavagem, a irrigação subgengival, ela acaba funcionando, mas mais importante do que isso é a terapia mecânica de raspagem, não exatamente a lavagem. Agora, o PDT já é outra coisa. O PDT funciona, melhora bastante, mas também não só ele sozinho, ele precisa de outras coisas. Aí, clorexidina também para casa. Então, terapia antimicrobiana sistêmica, bochecho local, raspagem, e aí assim, vai raspar, depois do tratamento volta para reavaliação. E quem é clínico geral que está me ouvindo aqui vai raspar, sabe até quando? Até quando não tiver bolsa. E para quem é clínico geral que está me ouvindo aqui, tem assim, um pecado mortal do tratamento periodontal que vocês não podem cometer. Isso se chama não sondar. Quem não sonda bolsa a cada retorno do paciente está cometendo um pecado mortal da periodontia, porque existe a chance de você estar largando o cálculo subgengival. Vou contar a história que aconteceu hoje, tá? Hoje eu fui atender. E aí, a paciente veio para fazer implantes comigo, mas ela tem o dentista dela e ela quis fazer a raspagem com o dentista. E ela tinha um enxerto gengival também para fazer comigo e veio hoje para fazer o enxerto, mas ela sentou falando assim, então, doutora, mas tem uma coisa que não resolveu, a minha gengiva não parou de sangrar. Opa! Acendeu o sinal amarelo, como não parou de sangrar? Aí já falei para o meu auxiliar, pode guardar as coisas da cirurgia, vamos abrir as coisas de raspagem. Aí, delicadamente, o profissional não é especialista e falei que, então eu vou revisar a raspagem dele. Isso porque ela falou assim,
Então, para eu não chegar lá na doutora Cristina com tudo muito sangrando, hoje de manhã eu fui lá no consultório fazer uma raspagem, tá? Então já tá limpo. Mas tá limpo, sentou a paciente, fiz evidenciação de placa, tava tudo com uma fina camada de cálculo. E é por isso que eu sou super fã de evidenciação de placa, porque a evidenciação de placa é a minha magnificação. Eu enxergo. E aí, assim, uma raspagem supragengival, mas não limpou sub. Tinha cálculo sub. Então, não importa qual tipo de periodontite, eu preciso dizer para todo mundo que está me ouvindo aqui que se você não sonda, você não consegue enxergar o cálculo sub. Ainda mais para periodontite de progressão rápida, que não tem cara de periodontite de progressão rápida. Aí eu tenho dúvida. É o seguinte, pega a sonda e sente, creque. Tem cálculo na lateral, não pode liberar o paciente enquanto não tirar tudo. Não pode liberar o paciente enquanto não tiver ausência de bolsas periodontais. Mas eu queria dizer que periodontite de progressão rápida, ela tem um excelente prognóstico. Sabe por quê? Porque eu sei a causa. A causa são bactérias específicas que supercresceram. E eu vou controlar de duas maneiras, com terapia antimicrobiana sistêmica e terapia mecânica. Eu vou tratar. E depois, o segredinho que eu falei é a tal da manutenção preventiva. Ai, mas eu tenho dificuldade de fazer manutenção preventiva. No intensivo periodiário, que daqui a pouco vai ter outro, assiste as aulas, eu vou regravar, tá? Vou fazer tudo, vou remodelar algumas coisas, trazer algumas novidades para quem quiser assistir de novo. Mas eu explico certinho, porque o segredo do sucesso da pério é a manutenção preventiva. É o segredo do sucesso da pério, vai te trazer renda recorrente, você vai ter o paciente voltando no seu consultório todo mês, o seu paciente vai ficar feliz porque a doença não recidivou, você vai ficar despreocupado porque tendo coronavírus ou não, você vai ter uma paciente que está esperando você abrir o consultório para voltar, ele não está fugindo porque está com pouco dinheiro, porque você já conseguiu explicar para ele de uma forma tão clara que doença periodontal é prioridade e manutenção periodontal é mais prioritário ainda, porque isso é a manutenção da sua saúde. E um dos sinais de que a gente está conseguindo dominar o processo é o paciente ligar e falar assim, escuta, já não está na hora do meu retorno? Outro sinal de que você está conseguindo fazer uma manutenção preventiva bem feita é a paciente falar assim, escuta, eu quero trazer o meu marido e os meus filhos aqui para ouvir isso que você está falando também. É assim, a gente conseguir valorizar de um jeito a periodontia, que isso se torna uma coisa de primeira necessidade, que se chama prevenção. E essa prevenção é tudo de bom. Eu vou contar outra coisa hoje. Hoje eu atendi 2 pacientes diferentes e nesses 2 pacientes diferentes de pério eu encontrei cárie. Inclusive na paciente que tinha ido de manhã no seu dentista, ele não tinha visto a cárie. Sabe por que eu enxergo a cárie? Porque eu evidencio placa. E porque eu evidencio, eu consigo enxergar todas as irregularidades do dente, inclusive cárie. E aí, o que passa pela cabeça da paciente? Isso, que eu posso fazer, né? Ela foi de manhã no dentista, ela veio dizendo que não resolveu. É isso que vocês não podem que aconteça. Gengivite que não resolve, tratamento periodontal que não cura, tratamento periodontal que não para de sangrar. Tem que ter resultado. Se não tiver resultado, ele cai em descrença. Você cai em descrença, porque não consegue resolver. E conseguir resolver é um conjunto de todas as coisas, tá? Dr. Paulo está perguntando, pode azitromicina e metronidazol? Pode. Tem protocolos de azitromicina e metronidazol. E a azitromicina tem uma coisa excelente, que é muito fácil da gente conseguir que o paciente tenha aderência a esse tratamento, né? E em casos moderados, pode só azitromicina também, né? Enfim, controle de placa, manutenção, de quanto em quanto tempo fazer a raspagem depende do caso do paciente. Se o paciente tem muita dificuldade de controle de placa, mais perto. Se o paciente está ainda com
se o paciente tem muita tendência a sangramento e formação de cálculo, ele precisa voltar com mais frequência. Se o paciente tem doença sistêmica, tem que voltar com mais frequência. O paciente tem saúde excelente, menos frequente. Usa-se metronidazol associado à amoxicilina para abscessos periodontais também. Então, Raquel, e não só Raquel, para todo mundo, tá? Abscesso é um capítulo à parte, tá? Eu pensaria assim, o abscesso tem uma causa. A causa do abscesso pode ser uma causa local, pode ser um cálculo, pode ser uma prótese sobre implante desadaptada, pode ser um diabetes descompensado. Então, o abscesso pode ser um abscesso periapical que virou endopério. E a gente, então, tem que identificar a causa desse abscesso. Porque o abscesso é como unha encravada, é local, é feio, é doloroso, tem uma coleção purulenta, mas a gente tem que parar de pensar que é só porque tem pus que tem que dar antibiótico. Porque a antibiótico-terapia, ela destrói a microbiota normal e a microbiota normal ela é super positiva para a saúde geral. Então, a gente tem que trabalhar com parcimônia. Quem tem PDT, excelente, terapia fotodinâmica com laser e azul de metileno. Quem não tem, vai tratar com uma terapia local. Qual é a causa local? É isso que a gente tem que perguntar. A segunda pergunta que a gente tem que fazer, eu consigo remover com as mãos a causa local? Então, por exemplo, se é um cálculo, consigo eu remover o cálculo e remover a causa? Tá. Uma prótese sobre implante que tá frouxa. Posso eu consertar isso e drenar a coleção purulenta? Tem lesão periapical, posso drenar o abscesso e encaminhar ou começar a fazer o tratamento endodôntico? Consigo resolver localmente? Ótimo. Paciente tem problema sistêmico? Tem, diabético. Diabético é campeão para ter abscesso. Tá compensado ou não tá? Não sei. Ou o paciente fala assim, não, tá compensado. Aí você vê aquele abscesso horroroso. Pega o dedinho, pica o dedinho e veja. Veja, tem uma média, isso não fecha o diagnóstico, mas assim, ai não, meu diabetes tá bom, minha alimentação tá boa, pica o dedinho 400. Não, desculpa, mas não tá. Acabou. Fiz um teste, tem que ter o glicosímetro, todo mundo tem que ter. E se às vezes o paciente passou mal, você tem que saber o que é hipo, né? Se o paciente começa a ter celulite, ficou vermelho, muito edema, sinal que isso está se espalhando. Tem linfadonopatia, tem febre, prostração, idoso, talvez imunossuprimido. Aí você vai pensar em antibiótico. Mas se é local e se você removeu localmente, terapia local. Remoção do agente causal, drenagem da coleção purulenta, pode lavar com soro, pode lavar com água, pode lavar com clorexidina, remove, lava, diminui, dilui aquela quantidade de toxinas bacterianas e leucócitos mortos que estão ali, porque abscesso é uma coleção, é assim, eu falo para o paciente que abscesso, que pus, é o seguinte, que está tendo uma guerra ali no lugar da sua gengiva. Nessa guerra, tem os mortos e feridos da guerra, né? Então, pus é isso. Aí o corpo junta tudo, mas tem que tirar. Por quê? Os leucócitos, os neutrófilos que fazem fagocitose, eles fagocitam. As bactérias, elas entram dentro dos seus vacúolos digestivos, que está cheio de enzima digestiva e cheio de reativos de oxigênio que vão destruir o que tem ali. Agora é o seguinte, a hora que os leucócitos morrem, todo o conteúdo de dentro dos leucócitos vai para onde? Vai para fora. E você tem uma destruição enzimática da morte dos leucócitos. Isso é pus também. Então, é por isso que é o fim da guerra, são os mortos e feridos da guerra. É toda a destruição. Tá tendo guerra, então foi lá e deu um tiro. Só que assim, além de matar o soldado, destrói o prédio também. Isso é o abscesso. Para dizer isso de uma forma muito simples para o paciente. Mas assim, isso faz com que o paciente realmente te entenda e facilita tudo mais, né? Então, terapia de suporte vai fazer sempre
porque assim a gente consegue fazer com que o paciente tenha isso continuamente, a gente consegue fazer com que o paciente não tenha recidiva. Então, uma coisa bem importante que a gente tem que saber é que todo paciente que uma vez que ele tenha tido doença periodontal, ele tem tendência a ter doença periodontal de novo. Porque doença periodontal não é uma coisa que você tem e não tem nunca mais. A pessoa tem e aí acaba tendo bastante tendência e acaba ficando, tem a possibilidade de ter doença de novo, né? Enfim, é, quando eu vou optar por cirurgia de acesso à raspagem e dentro da filosofia periodiária, eu opto quase nunca, quase nunca. E quem quer saber um pouco mais sobre terapia periodontal cirúrgica ou não cirúrgica, daqui a pouco tem intensivo periodiário de novo, que eu já falei assim, eu vou repaginar, vou fazer de melhor, eu vou modificar muitas coisas até para esses tempos de Covid que a gente acabou alterando alguns protocolos para a gente conseguir contornar essa questão da redução do aerossol. Graças a Deus conseguimos contornar isso. Então, a gente faz retalho para raspagem quase nunca. Todos os protocolos cirúrgicos, todos os protocolos periodontais dizem que terapia cirúrgica ou não cirúrgica, ambos funcionam. Então, se ambos funcionam, se você, paciente, você quer ir num dentista que faz cirurgia ou você quer ir num dentista que faz terapia não cirúrgica? Então, assim que a gente ganha o jogo, tá? A gente faz terapia não cirúrgica, a gente tem uma adesão forte do paciente à terapia periodontal de suporte ou à manutenção preventiva, o paciente vai sempre vir, ele vai ter sempre saúde, você vai estar sempre ensinando a higiene para ele, vai estar sempre gerando valor na periodontia, vai ter renda recorrente, o paciente vai estar sempre vindo e você vai ter sempre uma novidade para contar. É isso que eu ensino, é isso que eu acredito e é isso que funcionou demais e ainda funciona na minha vida clínica e é isso que eu quero dividir com vocês, tá? Pessoal, por hoje, então, periodontite de progressão rápida, a gente conseguir visualizar uma periodontite que não tem cara de periodontite, com sonda periodontal ou exame radiográfico, saber que isso é bactéria específica, saber que você tem que fazer uma prescrição de antibiótico ou, primeira escolha, amoxicilina e metronidazol de 8 em 8 horas por 7 dias ou 14 dias se tiver mais sério. Não tem metronidazol, pode ser só amoxicilina ou pode ser azitromicina e metronidazol e todos os protocolos são muito variáveis na ciência e tudo funciona. E clorexidina por 15 dias. E assim vai fazendo o tratamento até a remoção de todo o cálculo, vai fazer a reavaliação após 40 dias para saber se ainda tem doença periodontal e se ainda tiver bolsa periodontal, ali ainda tem cálculo e vai instrumentar de novo. E assim que não tiver mais bolsa, vai entrar na manutenção preventiva para todo o sempre. E vai sempre motivar o paciente para que ele fique bem. Esse é o segredo do sucesso. A gente vai ver os pacientes se casando, a gente vai ver os pacientes tendo netos, tendo filhos, a gente vai saber tudo um pouco da vida e a gente tem um relacionamento de muito carinho, muita proximidade para com todos os pacientes. Isso também é muito gratificante dentro da periodontia. Pessoal, é isso que, em resumo, a gente vai falar hoje. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada para todos os clínicos que me ouvem, muito obrigada para todos os especialistas que também me ouvem, porque a gente está criando um movimento de qualificação, de valorização da periodontia. Essa periodontia é deixada em segundo plano, mas não é mais, porque todo mundo que ouve, tá vendo aqui a multidão de pessoas que curtem pério, que estão a fim de fazer uma pério bem feita. E assim, hoje, em tempos de coronavírus, se as pessoas talvez queiram dar uma segurada financeiramente em algumas coisas, não pode segurar em coisas básicas. O básico do básico é saúde. Agora, também não adianta ficar reclamando que meu paciente não valoriza. Quem tem que ensinar o paciente a valorizar é você. E você valorizando, você ensina o seu paciente a valorizar, a gente cada vez mais consegue qualificar e consegue melhorar essa nossa linda periodontia.
tá bom? Gente, muito obrigada, muito obrigada. Até amanhã. Amanhã eu posto o tema da live de amanhã, tá bom, gente? Muito obrigado, até mais.